meus amores! 3 de julho, sexta-feira, e teremos aula de ciências. Peguem a apostila de vocês, abram na página 35, que a tia vai estar explicando esse conteúdo para vocês, ok? Vamos lá. Use o que aprendeu. Número 1. Observe as imagens a seguir e escreva no espaço abaixo se o animal representado é vivíparo ou ovíparo. Bem, nesse capítulo nós aprendemos, sobre o desenvolvimento dos animais, o ciclo de vida, fecundação interna, que é quando é gerado na barriga da mamãe, dentro da barriga da mãe, do corpo. Fecundação externa, quando os ovos são depositados no ambiente. Vivíparos, sobre ovíparos. Tempo de desenvolvimento. Metamorfose de insetos, metamorfose de anfíbios. E fases da vida humana, Então, todos esses conteúdos nós estudamos nesse capítulo. Bem, e vivíparos, nós sabemos que é quando os animais geram seus filhotes dentro, no interior, do corpo da fêmea, Ou seja, do corpo da mãe, na barriga da mamãe. Exemplo, cachorros, gatos, gambás, baleias, coelhos e seres humanos, tá? Esses são os animais vivíparos. Os animais ovíparos são os animais que se desenvolvem no interior de ovos, que são depositados no ambiente, ou seja, fora do corpo da mãe. Exemplo, aves, sapos, jacarés, tartarugas, a maioria dos peixes e insetos, tá? Então, depois dessa breve explicação que a tia deu, vocês vão responder, vão olhar as figuras e vão dizer se é um animal vivíparo ou se é um animal ovíparo, tá? Número 2. Escreva nas linhas a seguir o nome de 3 animais que nascem diretamente da barriga da mãe. Bem, a tia acabou de dar o exemplo, que os animais vivíparos são aqueles que são gerados dentro do corpo da mãe, ou seja, na barriguinha, Como cachorros, gatos, baleias, seres humanos, gambás, coelhos, entre outros, tá? E aí vocês escolhem 3 e respondam, tá? Número 3. Nós vimos que o tempo que os filhotes levam para se desenvolver dentro do ovo ou da barriga da mãe varia de espécie para espécie. Vá até o título Tempo de Desenvolvimento e escolha 2 animais ovíparos e 2 animais vivíparos e preencha a tabela a seguir com o nome e o tempo de desenvolvimento de cada um, ou seja, a tabela é essa aqui, aonde vocês irão, na página 24, que fala justamente sobre o tempo de desenvolvimento, E lá mostra o nome dos animais, se eles são vivíparos ou ovíparos, E o tempo de duração. E aí vocês irão escolher 2 animais ovíparos e 2 animais vivíparos. Então, na página 24 e 25, vocês vão ver os animais ovíparos. E na página 26, os animais vivíparos. Então, vocês vão lá e escolham 2 tipos de animais, tá? Ovíparos e vivíparos, e coloque o tempo de duração, tá bom? Número 4. Numere as imagens de 1 a 4 de acordo com o ciclo de vida das borboletas. Ou seja, aqui nós estamos falando daquela metamorfose da borboleta, Que está na página 28, Que mostra todo esse esquema. Aqui, ó. Estamos falando desse esquema aqui, ó. Então, vocês vão acompanhar que o primeiro passo, dessa metamorfose
Primeiro é depositado o ovo, né? Depois do ovo vira a lagarta, né? Depois da lagarta, a pupa. E depois da pupa, vem a pupa se abrindo, porque é o tempo da transformação, tá? E logo depois vem a borboleta jovem, que é quando ela já se tornou borboleta em desenvolvimento até se tornar borboleta adulta e voar, tá bom? Então aqui mostra todo o esquema, né, de como acontece essa metamorfose. Então aqui na página 36 você vai enumerar como funciona. Qual é o primeiro passo? O que acontece, né? Primeiro nós sabemos que é depositado os ovos. Depois ela se transforma numa lagarta, né? E depois vira a pulpa, né? Ela se fecha para que haja aquela transformação e até que ela se transforme de fato em borboleta, tá? Bom, 5. Observe a imagem a seguir e escreva o nome da fase da metamorfose do sapo em que está circulada de azul. Então, já a metamorfose, esse esquema aqui nós vamos encontrar na página 29, que é exatamente essa aqui, ó, que mostra todo esse processo, né? Que primeiro são os ovos, depois os ovos se transformam em embrião, depois do embrião ele vira uma larva, né? Os embriões viram larvas, né? Que vira girinos, tá? Depois os girinos se transformam com duas patas. Depois do girino de duas patas se transforma com quatro patas, né? E aí depois o sapo jovem até que ele se torna um sapo adulto. Então ali mostra todo o passo a passo, né? Primeiro os ovos, depois o embrião, depois a larva que é um girino, tá? Então aqui tá querendo saber qual é a fase, né, que está circulada de azul. O que acontece nesse tempo aqui, ó, nessa transformação? Aí vocês vão escrever aqui embaixo, ok? Vamos lá, página 37, que é essa aqui, ó. Número 6. Observe a imagem a seguir do encontro de 3 gerações. A neta, Bianca, com 5 anos, a mãe, Joana, com 32 anos e a avó, Cecília, com 62 anos. Com base no que estudamos, complete as lacunas indicando o nome das fases em que cada uma delas está. Ou seja, a Bianca, né, se encontra naquela fase, né, do nascimento até os 12 anos, que é a infância, né? Depois vem a fase adulta e depois da adulta, o da velhice, tá? Então vocês vão olhar, observar a imagem e vão dizer quais são as fases de cada uma, ok? Número 7. Leia atentamente as frases. Em seguida, utilizando as palavras do quadro, escreva nos espaços indicados qual das fases está relacionada a cada uma das situações. Então, aqui dentro do quadro nós temos infância, fase adulta e adolescência. Letra A. João completou 14 anos e pediu de aniversário um celular. Então, nós já sabemos que acima, né, de 12 anos, entramos naquela fase depois da infância, vem a adolescência, né? Mariana está muito feliz, pois irá para o primeiro ano na escola perto de sua casa. Então, ela está naquela fase inicial, tá? Que nós sabemos que quando o bebê inicia aquela fase, ele está na fase da infância. Juliana acordou muito atrasada para o trabalho e teve que chamar um motorista
de aplicativo. Ou seja, quando já está nessa fase em que ela já passou pela escola, em que ela já se formou e já está trabalhando, ela já está na fase adulta, né? Vamos lá, página 38. Essa aqui, ó. Número 8. Complete o esquema com as fases da metamorfose das borboletas, tá? Então, vamos lá. São colocadas em uma planta pela borboleta fêmea. O que é colocado lá na planta? O primeiro passo. Segundo, se alimenta das folhas da planta onde nasceu. A gente sabe que depois que é depositado, né, na planta, esses ovos que são depositados, eles viram uma lagarta, né? Tem todo aquele esquema, é a mesma coisa. Fase imóvel, né? Que sobrevive às reservas nutritivas coletadas na fase anterior, tá? E depois o indivíduo completamente formado. Então, vocês vão observar, tá? O que vocês responderam na fase anterior, na página 36. E aí, vocês irão escrever o nome aqui, tá bom? Número 9. Complete as frases corretamente. A vida do ser humano tem início que dura cerca de 9 meses, ou seja, nós estamos falando quando a mulher, né, fica grávida, ela fica gestante. Então, nós estamos falando da gestação, né? A vida do ser humano tem início na gestação, que dura cerca de 9 meses. B. Os filhotes de gatos ficam em média. Então, para você estar respondendo essas perguntas, você terá que voltar algumas páginas. Aqui, por exemplo, você vai lá naquele tempo de desenvolvimento, tá? Que a tia já falou, que é a página 24, 25 e 26, tá? Dos animais ovíparos, tracinho, são os que mais demoram para sair do ovo, pois ficam incubados em torno de 60 dias. Essa resposta você também vai achar nessa página, tá? Filhote de animais, pontinho, se desenvolvem fora do corpo da mãe. Ou seja, qual é esses animais? São vivíparos ou ovíparos, tá? Os animais vivíparos geram seus filhotes no interior da da fêmea. Então, nós já aprendemos que os animais vivíparos, eles são gerados dentro da barriguinha da mãe. E os animais ovíparos são aqueles que depositam os ovos no ambiente, tá bom? 10. Ao longo de nossas vidas, passamos por várias alterações em nosso corpo. Cite algumas alterações que você percebeu já terem ocorrido com o seu corpo. Por exemplo, desde quando a gente nasce, né, até a nossa fase adulta, o nosso corpo passa por diversas modificações, né, por mudanças. Então, um exemplo da fase infantil, né, para a fase da adolescência, geralmente nós perdemos o quê? Os dentinhos, né, dente de leite, o nosso cabelo muda, né, o nosso tom de pele muitas das vezes também muda um pouco, né, a cor dos olhos. Então, assim, são várias alterações, sem contar a nossa altura, né, que a gente sempre está em desenvolvimento, nós sempre estamos crescendo até que chegue a fase adulta. 11. Será que os outros animais também passam por alguma mudança como as que ocorreram com você? Converse com seus colegas que têm algum bichinho de estimação ou faça uma pesquisa para formular sua resposta. Bem, nós não temos essa interação da sala de aula para que a gente possa estar trocando essa informação.
Mas você pode responder por si mesmo, tá? Tem alunos, né? A maioria dos alunos tem algum animal de estimação. E aí pode estar observando, tá? Essas modificações, essas transformações, tá? Os animais também crescem, né? Eles também crescem e também os pelos, né, também mudam, né? Tudo depende da forma em que eles vão crescendo, tá? Quando tem alguns animais, né, principalmente tipo os cachorrinhos e gatinhos, quando nascem com os olhinhos fechados, né, geralmente, e depois eles vão abrindo os olhinhos, né? Então são diversas mudanças, tá? Página 39. Aqui na página 39, ó, que é essa aqui, ó, está dizendo assim, ó, mais um desafio. A partir do momento em que nascem, os seres humanos dependem de cuidados por um longo tempo. Esse tempo corresponde à infância e à adolescência. Em muitos casos, os filhos dependem dos pais até a vida adulta. Todas as crianças têm o direito de viver sua infância, recebendo cuidados dos seus responsáveis, brincando e estudando. Em caso de trabalho infantil, os adultos que o promovem devem ser punidos de acordo com a lei. Lembra que a gente também estudou essa lei? Nos capítulos anteriores, nós também vimos essa lei, tá? Que protege a criança e o adolescente. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: junto com os seus responsáveis, faça uma pesquisa sobre o trabalho infantil, tá? Recorte de revistas ou jornais, uma reportagem, tá? E traga para a sala de aula. Explore esse texto junto com os colegas e o professor. Bom, nós não estamos tendo esse momento de sala de aula, tá? Então, o que vocês irão fazer? Vocês farão essa pesquisa, tá? Junto com seus responsáveis, tá? Sobre trabalho infantil. Vai recortar de revistas ou jornais, tá? Uma reportagem. E vocês irão colar no seu caderno, tá? Cole no seu caderno. E na nossa próxima live de ciências, nós vamos estar explorando esse assunto. Nós vamos conversar sobre a pesquisa, o que vocês descobriram e o ponto de vista de vocês, o que vocês acham, tá bom? Então, vai ficar combinado assim, essa pesquisa será feita no caderno, tá? Vocês terão que recortar de revistas ou jornais ou uma reportagem, tá? Sobre o trabalho infantil. E aí vocês vão colar no caderno e na próxima live de ciências nós vamos falar sobre esse assunto. E abaixo nós temos a linha de chegada que você vai falar se você gostou, sentiu dificuldade ou não gostou de ter aprendido sobre o ciclo de vida dos animais, né? Página 40, que é essa aqui, ó. Lembrando, vamos relembrar os principais conteúdos que estudamos nesse bimestre. Número 1. Preencha os quadros com as informações sobre o modo de vida dos animais. Então, nós temos aqui, ó, ambiente em que vivem, classificação conforme a alimentação e o modos de locomoção, tá? Ou seja, como eles se locomovem, como andam, tá? Vamos lá. Ambiente em que vive. Aqui tá querendo saber se o que nós aprendemos sobre o ambiente em que vive. Nós aprendemos que pode ser aquático, terrestre ou semiaquático, tá? Classificação conforme alimentação. Se é herbívoro, carnívoro, onívoro e detritívoro, tá? Nós aprendemos também sobre isso. Modos de locomoção: andar, caminhar, correr, voar, saltar, rastejar e nadar, tá? 2. Complete os diagramas com informações sobre o corpo dos animais.
Então, aqui você tem, né, algumas perguntinhas, né? Perguntinhas não, informações. Presença de escama, nadadeiras e brânquias. Está falando sobre o quê? Qual é o tipo de animal, né? Pele fina e úmida. Qual é essa característica? Qual animal nós estamos falando? De que animais? De que espécie, tá? Pele seca, com escama, placas ósseas e carapaça. Qual é essa característica? Qual é o tipo, né? Que tem essas características. Nós estamos falando de peixes, nós estamos falando de anfíbios, nós estamos falando de répteis, aves ou mamíferos, tá? Então são os grupos de animais. E aí vocês vão ver as características e aí vocês vão colocar conforme as características, tá bom? 3. Escreva 3 exemplos de animais para cada modo de reprodução: ovíparos, vivíparos e ovovivíparo, tá? Então, isso aqui também você encontra nas páginas anteriores. Vocês sabem que ovovivíparos são aqueles, exemplo, escorpião, serpente, tubarão, né? Nós vamos encontrar, se eu não me engano, na página, deixa eu ver aqui. Na página 22, 23, tá? 22, 23 tem. E aí você pode estar olhando, tá? Vamos lá. Vivíparos, né? A tia já deu vários exemplos aqui. E ovíparos também, tá? Então vocês respondam e caso sinta alguma dúvida, vocês podem estar chamando a tia, tá bom? Meus amores, um grande beijo e até a próxima, tá? Qualquer coisa pode chamar a tia. Tchau!